Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025, para junto nós darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Que hoje nós estaremos lendo Jeremias 50 e nós vamos ler um total de 46 versículos desta palavra maravilhosa. E olha, estamos já praticamente a 2 passos, né? Com hoje 3, né? Que são o capítulo 50, capítulo 51 e o capítulo 52. Então hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, nós estaremos lendo o 51 e na sexta-feira vamos encerrar o livro e a semana, né? A gente vai encerrar o livro e vamos encerrar a semana, né? A Lília está dizendo aqui que bênção, né? Já vamos começar segunda-feira sobre as lamentações de Jeremias, né? Aonde nós também iremos aprender dentro desta palavra. É como eu sempre digo, irmãos, o nosso propósito aqui é obter conhecimento desta palavra maravilhosa. É o que está escrito, é aonde está escrito, é sobre o que está falando. Este é o nosso propósito, porque muitas das vezes o que acontece de muitos cristãos é de simplesmente lerem a palavra de Deus somente quando o pastor ele pede, né? Vamos se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Essa pessoa lê somente nesse período. Chega em casa, coloca a Bíblia lá no seu lugar de costume e aí só vai tirar a Bíblia dali no próximo culto. Então, a minha decisão em ler a palavra do Senhor é exatamente porque nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, claro que sim, mas nós precisamos também colocar, a nossa cabeça, a nossa mente, para poder estar cheio da palavra do Senhor. E isso a gente vai adquirir os conhecimentos da palavra lendo, né? É você lendo, é você praticar a leitura, você vai ter ali o conhecimento desta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos já à leitura desta palavra? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, Profeta Jeremias 50, verso 1. Nós vamos falar sobre a profecia contra a Babilônia. O profeta Jeremias profetizou também contra a Babilônia. E nós vamos adquirir conhecimento, né? Você que conhece, que está fazendo a leitura da palavra do Senhor juntamente conosco, você já vai começar a entender, né? Já vai começar a entender por que essa profecia contra a Babilônia, contra Nabucodonosor. Se nós lemos em versículos anteriores que Nabucodonosor foi chamado como servo de Deus. Amém? Então vamos ler, vamos nos aprofundar na palavra do Senhor nosso Pai. Jeremias 50, verso 1. Estou falando alto, Lília? Não? Tá, então tá ótimo. Jeremias 50, verso 1, que diz assim: Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Verso 2. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir,
e não encubrais, dizei, tomada é a Babilônia. Confundindo está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Verso 3. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais fugiram e se foram. Verso 4. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, e eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Verso 5. Pelo caminho de Sião, perguntaram, para ali dirigiram o rosto. Viram e se ajuntaram ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Verso 6. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os meus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar. De morte em outeiro andaram e esqueceram-se do lugar de seu repouso. Verso 7. Todos os que as achavam as devoraram, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Verso 8. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Verso 9. Porque eis que eu suscitarei, e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela, dali será tomada, as suas flechas serão como de valentes heróis, nenhum tornará sem efeito. Verso 10. E a Caldeia servirá de presa, todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Verso 11. Porquanto vos alegrastes e saltastes de prazer, e saqueadores da minha herança, e vós inchaste como bezerra gorda, e rinchaste como cavalos vigorosos. Verso 12. Será muito confundida vossa mãe, ficará envergonhada a quem vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Verso 13. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Verso 14. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor.
Verso 15. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu. Cairão seus fundamentos, estão derribados e os seus muros, porque é a vingança do Senhor. Vigiai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Palavra forte essa, hein? Verso 16. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva. Virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Verso 17. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões os afugentam. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Verso 18. Porquanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Síria. E essas visitas, olha, verso 19. E farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Verso 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Verso 21. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pegode, assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e fazei conforme tudo o que te mandei. Verso 22. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição. Verso 23. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia um espanto entre as nações. Verso 24. Laços te armei, e também fostes presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. Verso 25. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Verso 26. Vinde contra ela dos confins da terra, abre os seus celeiros, trilhai-a como a feixe, e destrua de todo, nada lhe fique de resto. Verso 27. Matai a espada a todos os seus novilhos, que eles desçam
ao degoladouro ali deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Verso 28. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu tempo. Verso 29. Convocai contra Babilônia os seus flecheiros, todos os que armam arco, e acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela. Pegai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe, porque lhe ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Verso 30. Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Verso 31. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Verso 32. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Verso 33. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, todos os que os levaram cativo, os retiveram e não os quiseram soltar. Verso 34. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. Verso 35. Espada virá sobre os caldeus, assim diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia. E saberá, ou melhor, a Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. Verso 36. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. Verso 37. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Passou um barulhão aqui, mas eu acho que deu para vocês acompanhar. Verso 38. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagem de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Verso 39. Por isso, habitarão nela as feras do deserto, como os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela as avestruz, e nunca mais será povoada, nem será habitada,
de geração em geração. Verso 40. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e a seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Verso 41. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação, e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Verso 42. Arco e lança tomarão. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos, como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. Verso 43. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Verso 44. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas no momento o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Verso 46. Porquanto ouve o conselho que o Senhor decretou contra Babilônia e os seus desígnios, que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente, os menores do rebanho os arrastarão. Certamente será assolada a morada deles. Verso 46 e final. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Amém? Então foi aí 46 versículos do capítulo 50. Espera aí que tá passando um caminhão aqui, é só a gente pegar para ler aqui, começa um trânsito aqui na nossa rua. Mas terminamos hoje o capítulo 50 do livro do profeta Jeremias. E mais uma vez vem uma profecia que eu falo para você, meu amado. Ser profeta naquele tempo, apesar que existia os falsos profetas, mas aqui nós estamos falando de um que proferia exatamente aquilo que Deus mandava ele falar. Você observa que Babilônia tinha tomado Judá, tinha tomado Jerusalém, tinha levado o povo para ser escravo, levado a cativo. E agora Jeremias vai exatamente profetizar contra a Babilônia. E o interessante é que a palavra do Senhor, ela coloca aqui, eu não vou me recordar os versículos, mas eu deveria ter marcado, eu acho que é o 15, que diz assim: gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu,
cairão seus fundamentos e estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vigiai-vos dela. Como ela fez, fazei-lhe. Então, como a Babilônia fez, nesse momento, Babilônia ela é atacada pelo rei da Pérsia, um rei poderoso, um ataque que Nabucodonosor não imaginava que iria acontecer, mas era exatamente o Senhor nosso Deus contra a Babilônia. Você observa que Nabucodonosor ele era um rei forte, um rei valente, mas quando ele descobre que o rei da Pérsia está vindo contra ele, o texto vai dizer para nós que ele teve dores, né? E essas dores foi como se fosse dor de parto, né? A dor que a mulher tem na hora do seu parto. Então você observa que Nabucodonosor, ele ficou temente ali diante daquela situação. Vocês sabem que Nabucodonosor não era temente ao Senhor nosso Deus. Por alguns momentos foi falado que Nabucodonosor era servo, né? Servo de Deus. O Senhor nosso Deus chama ele de servo, porque ele estava sendo usado, ele e o seu exército, para poder entrar em Judá, em Jerusalém, para tirar todos aqueles que desobedeciam à voz do Senhor. Aqueles que fosse com Nabucodonosor para a Babilônia, o Senhor daria um escape. É igual que... Jesus do céu, hoje tem caminhão à beça aqui. É igual que nós lemos aqui, que vão procurar o pecado, a falha de Judá, de Jerusalém, e não vão encontrar mais as falhas. Mas por quê? O Senhor o perdoou. O Senhor perdoou aqueles que foram até a Babilônia, os pecados deles, as falhas deles, as transgressões deles seriam perdoados. Mas por que seria perdoado? Nós lemos aqui, irmãos, que aquele povo, eles começaram a se converter, né? Aquele povo começou a se voltar para Deus. Aquele povo começou a ter novamente aquela confiança, aquela certeza no Senhor. Eles estavam ali, não estavam sendo maltratados, estavam sendo bem cuidados, porque foi promessas do Senhor. E aquele povo, eles começam a olhar para dentro deles e ver aonde está o pecado, aonde está a falha deles. E a falha deles era exatamente por adorar a outros deuses. E você vê que quando eles se voltam para o Senhor, o pecado que eles tinham já não existe mais. O Senhor perdoou o pecado do povo de Judá e do povo de Jerusalém. E eles voltarão para a sua terra. Amém? Então, que estas palavras ela possa falar ao teu coração. E eu quero lembrar a todos que amanhã nós estaremos aqui, quinta-feira, dando continuidade à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então, que Deus abençoe. Quero agora fazer um instante de oração e agradecer a todos que têm acompanhado as nossas lives, os nossos vídeos da leitura da palavra do Senhor. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória em favor deste irmão, em favor desta irmã, deste lar e desta família.
Coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas, Pai, sobre as nossas vidas. Nos alimenta com a tua palavra. Eu peço a ti, Pai, neste momento, que o Senhor possa abrir o meu entendimento para a tua palavra, o entendimento deste irmão, desta irmã, Pai. Senhor, sejas conosco, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus amados. Uma ótima quarta-feira de bênção para vocês. E amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui com mais uma leitura da Palavra do Senhor, assim o Senhor permitindo. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, que esta paz reine sobre a tua vida. E como eu sempre falo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.